Olá, meu nome é Karine Mara, eu sou professora de Educação Infantil no município de Contenda, Paraná, há 5 anos. Eu trabalho na Educação Infantil com crianças de 4 meses a 4 anos. Então eu fico ali na conhecida creche, o CEMEI, e é um trabalho fantástico. O início com a introdução da BNCC, no começo a gente fica muito inseguro, porque é uma mudança, foi uma mudança e ainda é tão radical na educação aplicada que a gente estava acostumado, que a gente teve que fazer uma reestruturação total e ela ainda está acontecendo, mudando a nossa forma de olhar a criança, de olhar nossas aulas principalmente e de como a gente se comportar aí, dando mais liberdade literalmente para a criança. Então nós temos aí um pequeno desafio desde que a BNCC foi implantada, mas eu tenho visto grandes frutos disso, gerando mais autonomia, maiores experiências sensoriais para a criança, maior experiência motora para ela, porque tem muito essa questão de sair de dentro do ambiente da sala e levar ela para fora. Então, algo que sempre procurei no meu trabalho é gerar experiências significativas para as crianças, para que elas realmente explorem o seu próprio meio através do seu corpo. Então a BNCC ela veio aí nesse quesito para ajudar muito, como se desse uma carta branca aí para a gente explorar todo esse potencial aí da criança ser a maior agente do seu próprio desenvolvimento. Um dos desafios da BNCC implantada com certeza a gente não registrar tudo mais no papel, que isso era muito forte. Então qualquer atividade, qualquer exploração nova, fazer algum registro em papel para ter um arquivo ali, para ter no portfólio, para daí então você partir para uma parte mais sensorial, exploratória com a criança. Então com a BNCC a gente já fica mais livre dessa parte, porque você pode realizar os registros através de fotos. Então você consegue fazer uma experiência com a criança mais livre da questão materiais, como papel, tinta, e você pode usar a experiência dela no meio. Então, sendo assim, muito bem aceitos os registros em filmagens e fotos. Então isso daí dá essa liberdade pra gente, mas é uma liberdade que a gente ainda está aprendendo a conviver, aprendendo aí a aproveitar ela. A minha prática em sala de aula, ela é baseada na BNCC diariamente. Então, sempre é visitado o documento, gerado pelo município em que é distribuído a BNCC em semestres. A gente está sempre observando esse documento e preparando atividades e experiências aí baseadas nesse documento. Então a gente sempre está buscando atividades relevantes para o desenvolvimento e a fase que a criança está, baseadas na BNCC e fazendo registro com fotos, vídeos e só quando estritamente necessário utilizando o arquivo gráfico, com papéis e tudo mais. Então é diária essa visita ao documento da BNCC para que a gente esteja pautando as nossas aulas. Principalmente nessa questão da pandemia, em que estamos lidando ainda com as aulas remotas, houve-se a necessidade de estar conhecendo mais a fundo esse documento e explorando mais ainda os termos e tudo mais, porque a forma de envio das atividades que eu optei, como estou com os bebezinhos de 4 meses até 1 ano e meio ali, variando nessa faixa etária, nessa idade, então eu optei por passar aos pais a aula, a atividade em vídeo sempre explicando para eles como realizar a atividade, ter um ambiente propício para esse momento, o porquê dessa atividade ser importante, o que ela desenvolve e no que isso lá no futuro vai refletir para o desenvolvimento da criança. E eu posso dizer que está gerando um resultado muito bom. Então o vínculo comigo e os pais, ele é muito forte, há uma relação mútua aí de respeito, auxílio, é possível a gente estar em contato sim, além das aulas, e tudo isso em prol do desenvolvimento do bebê. E é esse o objetivo desse formato de aulas remotas que eu optei fazer esse ano aí. Eu acredito que
os conteúdos que compõem a BNCC, eles estão de acordo sim com a fase de desenvolvimento das crianças, né? Como atuei por 2 anos seguidos como professora adjunta e ficava em todas as salas, né, em todas as turmas durante a semana para que a professora regente fizesse a hora de atividade, então eu tive vivência com toda a faixa etária, de 4 meses a 4 anos, e então eu posso dizer que sim, as atividades elas estão de acordo com o desenvolvimento da criança. É possível sim a criança acompanhar se ela não tiver uma dificuldade cognitiva, né? Mas sempre a gente está observando isso e realizando os encaminhamentos necessários. Então ele é um documento que realmente ele está auxiliando. A partir do momento que a gente compreende, né, e começa a fazer uma mudança na nossa mente, tirando aquele formato antigo, tradicional, que já não supria mais a necessidade de desenvolvimento das crianças, a gente vai vendo assim como esse documento ele veio realmente para estar dando um auxílio forte aí para o desenvolvimento das aulas, com o objetivo de realizar um desenvolvimento socioemocional na criança, que é o que a gente vê muito, que é muito necessário aí para agora. Uma das atividades que eu mais gostei de trabalhar, né, no ano passado com a minha turma, né, foi bem quando começou a pandemia, o início das aulas remotas, ali todas em vídeo, não ter mais o presencial, foi trabalhar com o sensório da criança, que foi uma das aulas, a criação da massinha caseira, que caso a criança coma, coloque na boca, não vai gerar nenhum dano, porque ela é com todos os ingredientes naturais, e vai trigo, água, óleo, sal, e para dar cor a gente coloca aí cúrcuma, curry, açafrão, e daí dá aquela coloração diferente. Ou, caso as famílias estivessem em casa, poderiam utilizar corante alimentar também, né, sem problema nenhum. Então, em uma aula foi feita essa massinha, né, explorada a textura dela, né, querendo ou não, a fusão dos ingredientes, né, já que as crianças mesmo em casa que mexeram a massinha, então elas tiveram contato com todas as texturas e, querendo ou não, com a coloração de todas elas, que todas elas têm uma tonalidade diferente, né, e após ele colocar o óleo e colocar também a água, a criança vê essa transformação toda do material e ela mesma tá com a mãozinha ali mexendo, manipulando e misturando, né, com o auxílio da família, né, chega ali o resultado de uma massinha que é muito gostosa, né, agradável de tocar e tudo mais, para explorar. E então, num segundo momento, numa aula que foi realizada a contação de história, Pedro Vira Porco Espinho, foi utilizada essa mesma massinha para, depois da contação de história, fazendo um Pedro da história, né? Então elas faziam uma massinha, com a massinha delas elas faziam uma bola, né? E do jeitinho delas elas faziam os olhinhos e a boquinha, e então espetavam macarrões, né, no topo dessa bola para fazer o cabelo todo espetadinho do Pedro. Então foi uma atividade bem divertida porque ela utilizou materiais do dia a dia, né, que são seguros para a criança, geraram cores diversas assim entre os coleguinhas, porque após os pais mandavam ou vídeos ou fotos desses resultados, e eu pude criar um vídeo, né, a amostra ali da historinha com todos os vídeos dos aluninhos e as fotos e mandar no grupo. Então todos viram os coleguinhas, como que ficaram os bonequinhos, que cores foram criadas aí com essa massinha, cada um tendo o seu material em casa, e como a mesma proposta gerou resultados tão diferentes. Então foi possível estar desenvolvendo essa parte e ainda, mesmo que à distância, a gente está fazendo os coleguinhas que já tinham se visto bem no comecinho do ano, né? Por 1 mês e meio a gente teve aulas presenciais antes de serem interrompidas, suspensas as presenciais. Eles podiam rever os coleguinhas assim, e o resultado dos trabalhinhos deles também, que foi bem bacana. Bom, então é isso. A experiência, para concluir, a experiência que eu tenho tido com a BNCC, ela está sendo muito boa. Eu tenho conseguido aprimorar as aulas, melhorá-las, né? Então, desde o início do acolhimento até o encerramento, né, a saída das crianças, assim, a gente tem conseguido tá vendo a educação, né, a formação ali de uma outra forma. E esse documento, apesar de no começo ele gerar
muitos conflitos internos na gente, né? A gente achar que não vai conseguir, não vai dar conta. A gente vê que ele veio para ser um amigo, né? Na formação aí das nossas crianças, né? Então, sendo crianças que têm mais experiências sensoriais, têm mais base socioemocional para lidar aí com o seu próprio desenvolvimento. Então, tenho certeza aí que a gente vai colher muitos frutos, né? E a médio e longo prazo a gente vai estar vendo esses resultados e é gratificante fazer parte disso.